Estamos reunidos em nome de Jesus. Oh, quão bom e quão suave é que vivamos em união. A nossa escola agora vai começar. Todos atentos, então vamos ficar. A palavra do nosso Deus, com amor vamos estudar. É a semente da salvação, vamos todos semear. A palavra do nosso Deus, com amor vamos estudar. E a semente da salvação, vamos todos semear. A nossa escola agora vai começar. Todos atentos, então vamos ficar. A palavra do nosso Deus, com amor vamos estudar. E a semente da salvação, vamos todos semear. A palavra do nosso Deus, com amor vamos estudar. E a semente da salvação, vamos todos semear. Hoje é sábado, dia do Senhor. Graças a Deus que mais um sábado nós estamos juntos, né? Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, para nós cultuarmos ao Senhor nosso Deus. E eu quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura da lei do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós temos este hábito, né, de todos os sábados fazemos a leitura do Senhor, para que ela possa sempre estar no nosso coração e na nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 20, vamos ler com os irmãos, a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler como de costume, vamos tentar ler juntos, né? Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Bem com calma para que todos possam entender. Se houver muita divergência na tradução aí, a gente compartilha com os irmãos depois. O versículo 2 de Êxodo 20 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não farás a ela, nem a será. Que visita a maldade dos pais dos filhos, Até a terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando amarás o nome do Senhor
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia Deus descansou, quando o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás. não furtarás, Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai que está nos céus, lemos a tua palavra, Senhor, mais uma vez, aos ouvidos dos teus servos, que esta palavra ela possa vir ao nosso coração, Senhor, que possamos entender, compreender, de maneira que possamos viver de acordo com a tua vontade, Senhor. E aquilo, Pai, que nós ainda não temos entendido, ou não temos, Deus amado, prestado atenção a isso, que o Senhor possa, Deus amado, nos ajudar cada dia mais a fazermos a tua vontade. Te pedimos a tua direção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. As crianças, elas vão ali para a escola ali atrás. Então vamos ao estudo de hoje. Na lição número 12, a página 6. Vivendo em Unidade, parte 2. Que nós vamos estudar com os irmãos esta manhã. Nós falamos na lição passada sobre a importância de vivermos unidos e a importância de estarmos em comunhão uns com os outros. E hoje vamos dar continuidade neste estudo. Eu quero ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 ao versículo 23, que é conhecido como a oração sacerdotal, a última oração feita por Jesus antes da crucificação. E ele fez um pedido muito importante para Deus nesta oração, que fala sobre a unidade. Amém? Podemos ler? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 a 23, diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu li até o 21. Então, os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Nós lemos esses 3 versículos que faz parte da oração que Jesus faz pelos seus discípulos. Mas sabe uma coisa interessante que eu notei aqui no versículo de número 20? É que esta oração que Jesus faz pela unidade não é somente dos seus discípulos que estavam naquele momento com ele, né? Ele diz: olha, Pai, eu rogo não somente por estes, ou seja, por aqueles que estavam ali, mas também por aqueles que hão de crer, por aqueles que hão de crer pela sua palavra em mim, ou seja, pelas palavras que os discípulos iriam ensinar. Então esta oração ele está fazendo por todos nós que aqui estamos. Então qual era o desejo de Jesus?
era que a igreja pudesse viver em unidade, né? Pudesse viver em união. Aqui no verso inicial do nosso guia de estudo, que está em Êxodo, capítulo 3, e versículo de número 1, tem um texto que é muito interessante quando os exilados voltam para a Babilônia, voltam para Jerusalém, e eles se reúnem com o objetivo de buscar ao Senhor. Diz o texto aqui: chegando por o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então, quando o povo retorna do cativeiro babilônico para Jerusalém, para restaurar novamente a cidade de Jerusalém, restaurar também a adoração em Jerusalém, esse povo, eles se juntam como um só homem. Isso é muito importante, né? Nós já vimos na lição passada o exemplo do que aconteceu lá no começo, na criação, quando os homens se juntaram para construir uma torre cujo topo pudesse chegar aos céus. O que foi que eles fizeram aí? Se uniram. A união deles era tão grande que o próprio Deus interveio para que os seus propósitos não pudessem ir avante. Porque disse Deus: o homem é um só, eles falam a mesma língua. Não haverá intento contra o que eles quiserem fazer. Então, quando há esta união, quando há esta unidade, eu dei um exemplo para os irmãos aqui de coinonia, né, que é estar unidos em um só pensamento, em um só propósito. Que quando o povo, tem até um adágio popular que diz que o povo unido jamais será vencido. Não é verdade? O povo unido jamais ele será vencido, porque ele se torna um povo forte, né? Uma família unida se torna uma família forte. Um casal unido se torna um casal forte. Uma empresa unida se torna uma empresa forte, assim por diante. Então, quando há esta união, é algo muito interessante, né? Eu quero compartilhar os textos com os irmãos aqui, para nós podermos comentar mais com os irmãos e aprender a verdadeira unidade à luz das Escrituras Sagradas. Eu quero começar ali com a irmã Ana, dando Tiago, capítulo 4, versículo 1. E a irmã Valéria poderia ler para nós Romanos 15, versículos de 1 a 4. E a irmã Thelma lê, dá para ler, irmã? Dá para ler? Mateus 20, versículo 26. A gente começou de lá para cá hoje com os irmãos. Então, quando o crente pode perder a comunhão? É a primeira pergunta aqui do nosso questionário. Quando é que o crente pode perder a comunhão? Eu quero analisar esses textos com os irmãos, que são muito importantes para que nós possamos viver em união e unidade. Para que a gente possa viver em unidade, a gente precisa saber o que causa divisão, não é verdade? Porque você não vai tratar uma doença se você não souber a causa daquela enfermidade. Então Jesus ele era muito taxativo nessas questões. Por exemplo, quando ele foi combater a questão do adultério, que foi que ele quis erradicar os sintomas do adultério? 20 e 26 de Mateus. Então o adultério começa onde? Ele começa numa cama? Não, né? Ele começa no pensamento. Por isso Jesus falou: se tu olhar para uma mulher com má intenção no teu coração, tu já cometeu adultério contra ela. Porque a gente tem que erradicar os sintomas. Se a gente quer, por exemplo, viver unidade e união, vamos descobrir o que causa desunião entre a gente. Quais os fatores que podem levar, né, a uma desunião. Não adianta pregar sobre união, é tipo pregar sobre amor. Senão, né, pregarmos o que pode nos levar a amar as pessoas, como deve ser esse amor. A gente pode muito bem, teoricamente, pregar o amor e na prática não vivenciar o amor. Então o objetivo, né, é nós identificarmos o que causa essa desunião. Tiago, capítulo 4, versículo 1.
traz discórdia no texto, né? De onde vêm as guerras e lutas entre vós? Olha aqui. De onde vêm as guerras e lutas entre vós? Não vêm de vossas paixões e em vossos membros combate? Olha a pergunta que o apóstolo Tiago lhe faz, né? Se nós pegarmos o contexto aqui, Tiago ele vai estar falando sobre dois tipos de sabedoria. Que uma é benéfica e a outra não. Aqui vem do alto, ela é pacífica, é moderada, cheia de bons frutos, sem parcialidade, né? Já a sabedoria terrena ela é diabólica. Muito diabólica. E aí, nesse texto, ele faz uma pergunta: de onde vêm as guerras e as contendas? De onde é que ela vem? Como é que ela surge entre nós? Porque o que é que causa divisão entre nós? Guerras, contendas. Isso é muito complicado, né? Há um texto lá em Provérbios, capítulo 6, onde o Senhor, o sábio Salomão, ele vai falar algo com relação a esta contenda, né? Que ele fala que há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª sua alma abomina. Aí ele vai falar no versículo 17 de Provérbios 6: os olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Essa aí Deus ele abomina, ou seja, ele não tolera. Para você ter uma ideia, a abominação na Bíblia, Deus ele abomina várias coisas, né? Como por exemplo a idolatria. Ele vai falar sobre outras coisas que ele abomina, que são coisas que ele não tolera. Algumas coisas ele pode até tolerar, mas no caso daquele que semeia contenda entre irmãos, ele não tolera, porque ela guerreia contra a unidade da igreja. Então, olha, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Quando Paulo escreve aos Coríntios, que ele vai falar sobre o partidarismo que estava havendo dentro da igreja de Corinto, uma das coisas que ele fala aos irmãos é a seguinte: porventura vós não sois carnais? Havendo entre vós guerras e contendas, isso não demonstra que vocês são carnais, ou seja, não há espiritualidade, né? A contenda ela provém dos nossos desejos carnais, dos nossos membros que guerreiam. E nós temos um membro que é muito perigoso, irmãos. Qual é o menor membro que nós temos e que é mais perigoso? A língua, né? E o próprio Tiago vai falar aqui que a língua é um dos menores membros que há em nós, mas ele pode causar muito dano. É no capítulo 3 de Tiago, né, que ele vai falar sobre isso aí. E no versículo de número 7 e 8 ele fala assim: toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se dominam e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem pode dominar. É mal incontida, está cheia de veneno mortal. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pronunciamos, né? Claro que os irmãos que já conhecem a palavra de Deus já sabem o que vão falar, né? Já pensam no que vão falar e de que maneira vão falar, até mesmo numa discussão entre casal, muitas das vezes naquele momento de tensão emocional, né? Se a gente não prestar atenção no que a gente vai falar, a gente acaba magoando as pessoas, machucando o nosso cônjuge, nossos filhos, né? Nossas colegas de trabalho. Tem que ponderar muito naquilo que a gente vai falar. Então, quando o crente perde a comunhão, né? Nós vamos aqui, quando há essas contendas, logo começa a haver então essa perda de comunhão. Romanos 15, versículos de 1 a 4. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos
cada um de nós agrade a seu próximo, o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias, o espírito injuriado. Porque tudo que antes foi escrito para os nossos ensinos, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha só, né? É interessante esse texto de Romanos, porque esse texto ele também, uma das coisas que pode causar a perda da comunhão com os outros, é o egoísmo, né? Esse texto aqui ele vai nos prevenir contra o egoísmo. Veja que Paulo diz o seguinte, né? Nós que somos fortes, ou seja, você que tem uma certa maturidade para resolver algumas questões, você tem que suportar os fracos e não agradarmos a nós mesmos. Quantas vezes nós queremos, né? Não queremos, na verdade, abrir mão da nossa razão, né, Mateus? Uma vez a gente é prejudicado por alguém, a gente não quer abrir mão da nossa razão. Às vezes também por uma questão de egoísmo. Mas observe o ensinamento que Jesus disse, que se alguém te veria uma face, oferece a outra, né? Se alguém quiser que você vá com ele uma milha, se alguém quiser que você caminhe uma milha, vai com ele 2. Se alguém tentar te roubar a capa, dá-lhe a túnica também. Ou seja, Jesus está ensinando aos seus discípulos a não praticarem a chamada retaliação. É quando a pessoa quer, de alguma forma, se vingar daquilo que fizeram para ela, né? Vai ter a forma, né? Vai ter a forma. Mas será que isso vai promover a união? Isso vai promover a unidade? Não vai nunca, né? Imagina um casal que sempre alguém quer ter a razão, nunca abre mão da razão que tem para apaciguar uma situação. E uma das coisas, um dos frutos do Espírito é que a pessoa se torna pacificador. E o pacificador é uma promessa tão interessante para ele, que lá em Mateus diz, no Sermão do Monte, que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus não é de confusão, irmão. Né? Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. É um Deus de paz. Então, se nós formos pacificadores, se nós formos daqueles capazes de pacificar uma situação, nós vamos ser considerados como filhos de Deus. Porque Deus sempre vai trabalhar para promover a unidade, para promover a união entre os irmãos. Ele diz mais ainda, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Isso aqui é difícil, né? É difícil, porque quando você... vou dar um exemplo aqui mais sólido, que é no relacionamento conjugal. Quando a gente casa, a gente sabe que a gente vai encontrar incompatibilidade no casamento. Por que muitos casamentos às vezes não perduram, não dão certo? Porque um dos cônjuges, ele acha que ele vai casar, o casamento vai ser um mar de rosa. Né? Eu casei com fulano porque, né, a gente tem muita coisa em comum, né? A gente gosta, tem a mesma coisa em comum, a gente gosta da mesma cor, a gente gosta das mesmas coisas e tal. Mas lá na frente, você vai descobrir que não há muita essa união, né? Porque são dois seres diferentes que estão vivendo, são dois indivíduos. E esses dois indivíduos não vão, de forma alguma, sempre pensar na mesma coisa. Eu dei um exemplo aqui, né, sábado passado, no caso de alguém querer dormir no escuro, outro querer dormir com a luz ligada, né? Um gosta de branco, outro gosta de preto, e assim vai, né? Alguém perguntou para mim, assim, o que era que eu achava, assim, ele viu que eu assim, eu acho que eles ficaram prestando atenção na minha, assim, no meu coisa que eu não falo muito, assim, de negócio de casamento, coisa que estão falando, assim, coisa, eu fiquei neutra nessa parte. Eu não digo nem casa e nem casa.
Aí ela perguntou à moça, ela disse, irmã, eu vejo a sua simplicidade, a senhora é uma pessoa religiosa, tem coisa assim. O que a senhora me diz? Eu sou de touro, olha aí, eu sou de touro, do signo de touro, e o fulano é Capricórnio. Que situação, né? Aí eu disse assim, olha, eu só disse assim, presta atenção, que o touro tem chifre e o Capricórnio Também, né? Vai ser mesmo, diga, não vai? Deu, aí ela, o bom entendedor, uma palavra, entende. Aí ela disse assim, eu nem disse para ela casar e nem deixar de se casar, não levar a vida dela. Mas ela só me perguntou isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, né, quando ele vai falar acerca do casamento, ele também não manda ninguém casar, né? Ele fala, olha, se o homem quiser casar, né, por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher, cada um o seu próprio marido, né? Mas seria bom que se ficasse como ficasse, por causa da estipulação do casamento. E aí, irmão, quando foi, olha, isso aí foi ano passado. Quando foi esses dias, ela se deparou comigo lá na parada. Ela disse, irmã, sabe que eu fui meditar na sua palavra, no seu conselho, que o touro tem chifre e o Capricórnio também tem chifre, e tiveram uma grande briga antes do Então, assim, né, irmão, vamos voltar aqui ao nosso estudo, né? Nessa questão, a irmã está dando um exemplo aí, eu falei a questão de compatibilidade, né? Sempre vai haver essa incompatibilidade. Então, alguém tem que abrir mão para que possa dar certo um relacionamento. Alguém vai ter que abrir mão, né? Para que possa dar. As mãos andarem juntos, né? Como diz lá em Amós, poderão andar dois juntos se não estiverem em acordo, né? Então, irmãos, estamos falando sobre unidade. É importante nós observarmos que a unidade como diz aqui o texto, nós não devemos agradar-nos a nós mesmos. Se você tem uma maturidade para suportar os fracos, bem você fará, né? E assim Deus será glorificado em sua vida. Diz o versículo de número 2 ainda, que esse agradar ao próximo é no que é bom para a edificação, tá? Não quer dizer que vai concordar com tudo que a pessoa faz. Se a pessoa não está indo bem, a gente vai ter que chamar na rédea aqui, para edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram os insultos dos que te insultavam, né? Então, é desta maneira. Eu quero aqui mandar uma saudação para o irmão Naldo Costa, né, lá do Rio Mariquara, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe, meu irmão. Saudação a toda a igreja de Deus aí no Rio Mariquara. Que Deus possa abençoar nossos irmãos. Então fique conosco aí, né? Acompanhe esse estudo e compartilhe aí com os irmãos, para que todos possam ser abençoados. No versículo 4 ainda diz assim, olha, pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mateus 20, versículo 26, o que diz aí o texto? Mateus 20, versículo 26. Não, capítulo 20, o versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Interessante o ensinamento de Jesus, né? Houve uma disputa entre os discípulos, quem era o maior? Né? Quem era o maior? Porque na época eles estavam com uma expectativa muito grande de que quem seria o maior no reino de Deus. Porque eles aguardavam para aquele dia já o estabelecimento do reino, né? E eles foram 12 escolhidos, então alguém, né? Quem seria, quem sabe, o secretário, quem seria o general, quem seria o tesoureiro, aquela coisa toda ali, né? Quem seria então o vice, não sei. Havia uma disputa entre eles, quem seria o maior. E aí Jesus, eles iam pelo caminho, né? Jesus também não
não ouviu a conversa, mas ele sabia da conversa. E quando chegaram em casa, diz o texto que Jesus chamou eles em particular e perguntou: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Porque pelo caminho havia discutido quem era o maior. Irmãos, e quando no meio de um grupo há esse pensamento de quem é o maior, aí é que vem as contendas, né? Porque quem é o maior? A pessoa fica naquela questão. Um quer ser melhor do que o outro. Mas não é assim. Aí Jesus chamou eles, né? Diz o texto que ele pegou uma criança, colocou nos seus braços e disse: olha, qualquer um de vocês que quiser ser o maior tem que se tornar como esta criança. Está vendo só? Você tem que se esvaziar. Uma criança, irmãos, né? Nós temos aqui uma criança aqui. Essa criança, dificilmente ela vai, na sua inocência, guardar mágoa de alguém. Percebe que uma criança, você corrige ela, né? Daqui a pouco ela já está com você ali já, né? Te agradando de novo, já esqueceu do que passou, né? E tudo mais, porque ela não tem aquela malícia de guardar. Porque ela se esvazia da sua razão. O texto que a irmã leu aqui, né? De Mateus 20, 26. Olha, não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Pois aquele que dentre vós quisesse se tornar grande, será o servo de todos. Ou seja, você tem que servir para que as coisas possam dar certo. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Certa feita ele perguntou para os seus discípulos: quem é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? E eles então disseram: aquele que está à mesa. Disse: pois é, mas entre vocês eu sou como que serve. Olha o exemplo que dá de humildade, né? Então, isso é muito interessante o exemplo que Jesus dá. Então, a pergunta era: quando é que o crente perde a comunhão? A perda da comunhão nem sempre é um processo perceptível, mas, em muitos casos, ocorre de forma gradual, ou seja, aos poucos, vai havendo esta perda de comunhão. Volto de novo entre o casal. Um casamento, ele nunca acaba do dia para a noite. É verdade? Ah, mas foi de repente. Não foi de repente, não. Tem sintoma, não tem, irmão? Tem. Né? Aquelas palavrinhas, aquelas situações mal resolvidas, foram colocando debaixo do tapete, vamos deixando para lá, né? Bora conversar? Não, já passou. É melhor conversar. Né? Quando você vai chegar um dia como é que dá o nome? É lavar roupa suja, né? Aí vai naquele ato de discussão: ah, porque tu é isso, aquilo outro, tu pensa que eu esqueci daquele dia, porque não sei o que e tal, aí vem, né? Irmão, isso é muito perigoso. Então, olha, a quebra de comunhão, ela acontece de forma gradual. O egoísmo consiste em pensar apenas em si mesmo, sem se importar com os outros. E a falta de tolerância para com as fraquezas alheias são armadilhas que devemos evitar para não sucumbir às armadilhas e desejos do diabo. Quando a nossa vontade prevalece e pensamos apenas em nosso bem-estar, nosso conforto e nosso deleite, deixamos de viver como o corpo de Cristo, deixamos de servir aos nossos irmãos e ao próximo. E acabamos nos afastando e não vivendo em comunhão e unidade no corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Então, isso é muito importante nós observarmos essa questão da comunhão, né? A perda de comunhão. Deus dizer para os irmãos: comunhão não é somente estar juntos, né? Não é somente estar juntos, mas estar unidade em pensamento. Mandar aqui também a saudação para a irmã Marcele Novaes: de paz seja convosco, feliz sábado para todos, aí da congregação em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Irmã Marcele Novaes, que é lá da Bahia, está conosco. A irmã também, Socorro Peniche, né? Diz: opa, paz seja convosco, com todo, né? Feliz sábado, irmã Graça. Irmão Socorro Peniche, perdão, é? A irmã da irmã Graça, tá? Estamos assistindo também, que Deus abençoe a nossa irmã.
Então nós vamos continuar falando sobre unidade, tá? Se os irmãos quiserem também comentar, né? Fique à vontade para comentar, a gente está acompanhando com os irmãos aqui. E vamos fazer esse trabalho todos juntos. Então, vamos aqui ao segundo ponto, né? Que sentimentos são indispensáveis se queremos cumprir a nossa vocação? Então eu vou ler aqui, vou dar para a irmã Flávia, dá para ler? Colossenses 3,4, tá? Você vai ler esse 1. O Naldo vai ler Romanos 13, versículo 8. Eu vou voltar para ali. Como esse texto é maior, a irmã Ana vai ler primeiro o texto, tá? Efésios 4, de 1 a 5. E a irmã Valéria, Colossenses 2, versículos 6 e 7. O irmão Paulo deixa claro que devemos andar digno da vocação, o propósito para que fomos chamados. Que sentimentos são indispensáveis se queremos cumprir a nossa vocação, né? Então vamos observar aqui, em nome do Senhor Jesus, que sentimentos são indispensáveis se queremos cumprir a nossa vocação. Como é Colossenses 3,4? Isso é Colossenses 3,14, perdão, tá? 3,14. A irmã Ana vai ler primeiro ali e depois você lê. Efésios 4, versículo de 1 a 5. A unidade do Espírito, né? A unidade do Espírito, né? Rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, e andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança de vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém. Amém? Percebe então que a unidade no corpo de Cristo, né, irmãos? Essa unidade ela tem que ser vivida, irmãos. Olha, rogo-vos, irmãos. Paulo está fazendo aqui uma intimação, né? Um rogo, uma súplica, que andeis como é digno da vocação que recebeste, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aqui o amor entra como elemento que une as pessoas, porque se não houver amor, não vai haver comunhão. Não tem como haver comunhão, né? Porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar aos Coríntios que o amor ele é benigno, né? O amor ele é sofredor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. Então, olha, suportar uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nós temos que lutar para que haja, né, esta unidade de qualquer maneira, para que a gente possa viver em paz com os irmãos. Por isso que Paulo vai dizer assim aos Romanos: do que depender de vocês, tende paz com todos, né? Do que depender de mim, do que depender de vocês, do que depender de nós. Ah, mas o fulano ele gosta de estar brincando, né? Meu vizinho gosta disso, daquilo outro, né? Meu marido gosta, mas é gente, né, que tem que promover a paz. Pacificador, né? Tem que ser pacificador, senão o pacificador não vai ser considerado filho de Deus. Colossenses 3, versículo 14, né? E sobre tudo isto revestido vós de amor e veículo da perfeição. E sobre tudo isto revestido de amor, que é o vínculo Da perfeição. olha o amor, né? O amor é o vínculo da perfeição. E se a gente não tiver amor? Se não tiver amor, olha, eu vou ler para você aqui quando as coisas é feitas sem amor, tá? Vamos ler aqui o que Paulo escreveu quando as coisas são feitas sem amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13.
A irmã fez uma pergunta interessante, né? Se não tiver amor, né? Vamos ver o que acontece, né? O amor é perfeito, é você amor. Sem amor, Mas sem amor, né? seria, hein? Bora ver como seria sem amor, quando a gente faz as coisas sem amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Né? Capítulo 13. Eu vou ler aqui até o versículo 3. A pergunta da irmã: e se não tiver amor? Olha o que Paulo fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que zoa ou como símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não serviria de nada. Você vai fazer o bem para alguém, mas não é com amor, a recompensa ela não vem. Tem que ter o amor. O amor é o vínculo, né, da perfeição. João Batista, olhando assim, ele foi capacitado com aquela humildade, porque no final ele diz, né, 30, 1:30, 3:30 que diz. E no final ele diz que eu diminua e ele cresça. Que ele cresça, que era o Evangelho. O Evangelho, né? O Evangelho que ele estava pregando desde lá do deserto e chegou numa dimensão que ali ele avaliou tanto, deu tanta honra do que ele estava fazendo através do Espírito Santo, e foi através do Espírito que ele disse que ele queria diminuir, mas que ele crescesse, né? Então tem que haver esse sentimento de humildade, né? De humildade. E a Bíblia é muito clara, né? Quando diz que aquele que se humilha, né, ele será exaltado, e aquele que se exalta, ele será humilhado. A Bíblia ela nunca vai concordar com uma pessoa ser prepotente, ser arrogante, né? Tem um exemplo na Bíblia de Nabucodonosor, que está no livro de Daniel, que esse rei, um dia ele andando, né, pelo palácio ali, vendo todo aquele esplendor da Babilônia que ele havia construído, né, ele se ensoperdece. Ele não se lembrou de que o reino dos homens pertence a Deus e ele dá a quem quer. Quem dá o poder é Deus. Mas já dizia um certo escritor que quem abusa do poder não é digno dele. Não é verdade? E Nabucodonosor andando ali pelo seu palácio, um dia ele se engrandecer, falou: não é essa a Babilônia que eu construí com a força do meu poder, para a minha glória, para a minha magnificência. E ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho que ele viu uma árvore muito grande, cujo topo chegava aos céus, e embaixo de seus ramos todas as aves se abrigavam. Quando de repente aquela árvore é cortada e lançada ao chão, e o topo daquela árvore é colocado um cepo de ferro para que ela não crescesse por 7 tempos. E aí Daniel dá a interpretação, diz: olha Daniel, olha o rei, a árvore é tu, teu reino vai ser cortado, e vou passar 7 tempos sobre ti, até que tu reconheça que há um Deus no céu que deve ser exaltado, que é Ele que nos dá o fôlego de vida e a respiração. Tudo que você tem, irmãos, vem de Deus. A riqueza que você tem, a vida que você tem, a casa que você tem, é para a glória de Deus. Por isso que ele fala lá em Isaías 40, versículo 7: o homem que eu criei para a minha glória. Você foi criado para glorificar a Deus e não o homem. E diz ali a história que o rei Nabucodonosor enlouqueceu. Ele foi para o campo, ficou como animal durante 7 anos.
Comer capim, cresceram suas unhas, cresceram-se pelos. 7 anos. Até que se passou o tempo. E quando ele saiu de lá, Deus colocou de novo nele o coração de homem. E ele reconheceu que Deus é Deus nos céus, que é Deus na terra. E que ninguém pode se exaltar perante ele. Todos devem se humilhar. Então a prepotência, a arrogância, ela sempre é lançada por terra. E nós devemos tomar essas coisas como exemplo, como a irmã leu ainda há pouco aqui, que tudo que foi escrito para o nosso proveito foi, para a nossa edificação, né? Para o nosso crescimento espiritual. Romanos 13, versículo 8. Quem foi que pegou na aula, né? Romanos 13, versículo 8. O que diz aí, meu irmão? A ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor, porque vós ameis uns aos outros, né? Porque quem ama uns aos outros cumpre a lei. Olha só como é interessante, né? Então, amor é uma dívida, né? Eu não devo amar as pessoas porque elas me amam. Eu devo amar pelo amor que há em mim. Irmão, tem pessoas que a gente não faz nadinha assim de dizer, falar ou coisa só de vista. Elas olham com olhares tão ruins na gente. Mas é porque elas não têm um amor, né, irmão? Né, irmão? Não tem um amor. Olha assim, eu digo, A pessoa que tem amor, irmão, olha, não vou citar o nome da irmã, né? Mas já me falaram aqui, né, que um dia alguém foi pedir refeição para a irmã, né? Lá na venda dela, né? Sempre aparece, né? A irmã, eu creio que o dia que a irmã não dá, ela fica constrangida, não fica, irmã? É porque tem umas pessoas que, de fato, elas Precisa. realmente precisam, mas tem uns ali que é uma questão de... A gente não pode acostumar, porque todo dia eles passam. Muitos já vão ali já embriagados, já vão drogados, ou seja, é uma coisa que eles poderiam fazer antes deles usar o que eles usaram. Isso, então, né? Já é uma coisa já... Mas aquelas pessoas que a irmã realmente observa que precisa, né? A irmã fica constrangida se não der. E até porque as pessoas estão ali, né, olhando, as pessoas não estão olhando, vão ver a minha atitude. Isso. Só que as pessoas não conhecem o que eu já sei, não sabem o que eu já sei. E como a gente vê na internet pegadinha, né? Que pessoas até experimentam, né? O outro gravando ali para ver se a pessoa vai ajudar realmente, né? E depois joga, aí a pessoa passa como má, né? Diante da sociedade. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um amor, a gente é constrangido a fazer o bem. A gente não faz o bem somente a quem nos faz o bem. Foi isso que Jesus falou, né? Se fazer o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Não faz assim também os gentios, os publicanos, né? Os pecadores? Então devemos fazer o bem sem olhar a quem. Quem faz o bem, recebe o bem. Recebe o bem, né? Embora não receba da pessoa a quem você fez, mas você vai receber de outras pessoas, né? Há um versículo em Provérbio que diz que aquele que dá aos pobres, ele faz um favor a Deus. Porque Deus vê. Eu creio que quando minha irmã ajuda alguém que passa lá, que realmente precisa, que não tem com o que comprar, isso aí vai como um tesouro no céu, né? Isso volta em forma de recompensa para a irmã, porque a irmã tem sido abençoada por Deus. Agora é claro que você tem que agir com um raciocínio lógico, como a irmã falou. Vai chegar pessoas ali que não precisam, não tiveram para comprar a sua bebida, seu álcool, e agora eles querem comer de graça. Aí é essa situação, né? A gente tem que agir logicamente também, tem que ser uma coisa racional, a gente não vai ser só sentimental, né? Tem um celular que ele se muito mais droga, aquele lá que é bonito lá, ele fala pra gente, eu vivo nessa vida porque eu quero, eu sou aposentado e tudo mais, ele fala, aí ele fica lá contigo, me dá uma vida, você fica gritando lá, vai pro céu, Então você observa, né, que ele já tem uma índole ali de provocação, né? Tipo assim, não é obrigação você dar. Principalmente que ele tem um benefício que o governo já dá. Para que o governo dá esse benefício? Exatamente para evitar com que ele passe por essa situação. Agora, se ele não sabe administrar, ele vai conseguir, né? Então são coisas que a gente tem que agir,
tem hora que eles Acho que têm ele tinha um irmão que ele ficava pedindo lá, mas ele tinha condições, ele ficava pedindo, né? Aí quando passa alguns tempos, passa mais horas, aí vem um com um carro grande, que é dele, um carrão, põe ele dentro e vai embora. né? Então vamos aqui a outro texto, né? A gente tá abrindo esse parênteses aqui para falar sobre essa questão do amor, né? Mas o tema é unidade, né? Mas o amor aqui que está aparecendo aqui, o amor ele tem... Não tem essas pessoas que entram no ônibus com bolsa, com... Sim. Aí houve lá no Sideral um irmão que ia com bolsa aqui, ia com aquela parte, outra coisa, como é um dreno, que ele tomava sangue no pescoço, às vezes no braço. Uma das vizinhas lá dele chamou o policial lá de dentro do carro, que ele estava, mãe chorando que ele ainda não tinha comido desde ontem do coisa. Aí ela disse, olha, quer dizer que ele faz farra, pede para fazer farra. Minha irmã, olha. E é desse jeito, né? Olha, aí, como ela conhecia o sargento, né? Eu disse, ô sargento, vá lá com ele, que é só mentira dele. Ele estava com a bolsa, a coisa estava lá pendurada, cheia do xixi dele, irmãzinho. É tudo encenação. Olha, tudo, irmãzinho aí. O ator ele, né? Ele chamou ele. Dá para estar fazendo novela, né? Me deixa eu verificar. Como ele tinha autoridade, deixa eu, não tinha nadinha, só estava a menina. É desse jeito, né? É como diz o apóstolo João, né? Que Ele já estava ganhando as coisas. nós somos de Deus e o mundo inteiro já se maligno, né? Olha, ele já tinha O que não falta são pessoas preciosas para tirar vantagem daqueles que querem ajudar, né? Então, e chorando. tem que tomar muito cuidado com isso. Agora Colossenses, né? 2, versículo 6 e o versículo 7. Que sentimentos são indispensáveis se queremos cumprir a nossa vocação? Colossenses 2, versículo 6 e 7. Pode ler, irmão. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e solidificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, abundando em ação de graças. Amém, né? Então, assim como recebestes a Cristo, né? Assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Louvado seja o nome do Senhor. Quando de fato guardamos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, não quebrando o vínculo da perfeição, o amor, o mundo e principalmente o nosso próximo desfruto do amor de Deus derramado em nossos corações, e assim despertaremos mais e mais o amor de Deus em outras pessoas, né? Há um texto que certa vez Jesus falou para os discípulos: e nisso todos conhecerão que são meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. E nós vamos ver aqui no ponto seguinte que uma das causas porque a igreja cresceu muito no primeiro século foi que os discípulos levaram muito a sério essa palavra de Jesus. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos conhecerão que são meus discípulos. Então, o amor é um distintivo do cristão. Ele que vai distinguir se a pessoa é de Deus ou não é de Deus. É necessário que a igreja, corpo de Cristo, não permita que a comunhão com Jesus e a unidade sejam quebradas em nenhum momento pois é a comunhão em Cristo Jesus. Vivemos corpo de Cristo que nos liga e une a Ele e aos demais crentes, formando a verdadeira igreja de Deus. Ponto de vista, pensamentos, opiniões individuais são a causa de divisões. Fica o alerta, não basta apenas buscar a comunhão, mas é necessário fortalecê-la na busca
da unidade perfeita pelo vínculo da paz, não podemos esquecer que o amor é o vínculo da perfeição. Tá? Então não podemos, de forma alguma, vocês estão buscando a unidade, a união, a comunhão, é necessário fortalecê-la na busca da unidade perfeita pelo vínculo da paz. Não podemos esquecer que o amor é o vínculo da perfeição. Vamos à terceira questão. Quando lemos os registros bíblicos dos primeiros anos da Igreja de Deus, é perceptível o poder manifestado na vida dos crentes e o crescimento em número de membros. Na sua opinião, qual era a causa de tudo isso, né? Quando a gente olha para o passado, no livro de Atos, os primeiros anos da igreja, a gente observa um crescimento muito grande, né? Uma união, ali algo muito importante. Mas vamos ver qual era a causa de tudo isso. Eu vou novamente dar os textos aqui. Quem leu por último foi a irmã Valéria, né? Então agora a irmã Thelma que vai ler Atos. Vou dar esse menor aqui para a irmã Thelma, cadê? A irmã Thelma vai ler o último aqui, tá? Eu vou dar aqui para a irmã Ana, Atos 4, 32, 35. Esse segundo eu vou dar ali para a irmã, o irmão Naldo. Atos 2, 41, 47. E a irmã Flávia vai ler Atos 9, 31. E a irmã Thelma vai ler Atos 16, versículo 5, tá? Qual era a causa do crescimento da igreja do primeiro século, né? Era muito interessante quando nós lemos esses registros de como a igreja vivia. E hoje há uma crítica muito grande, né, contra as igrejas por conta de faltar realmente o amor. Ultimamente houve aí uma grande polêmica, né, quando uma cantora paraense, ela em rede nacional, ela cantou uma música com o título Evangelho de Fariseus, né? E nessa música ela detona o sistema religioso, como ele funciona, e a falta de amor e de igualdade entre os cristãos. Isso é um fato inconteste, que a gente não pode negar. E quando a gente olha a igreja do primeiro século, é uma igreja totalmente diferente da igreja das igrejas que nós vemos hoje, né? Atos 4, 32 a 35. Todas as coisas em comum. Olha, maravilhoso. Todas as coisas em comum. Na multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e abundante graça havia sobre todos eles. Pois não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Amém. Então aqui nós temos um modelo na igreja, né? É claro que esse sistema, né, como eles adotaram ali, não foi por todo o tempo, né? Porque a igreja, naquela época, os novos convertidos realmente estavam passando por uma necessidade muito grande. Muitos deles, né, na época, ficaram sem local para morar, ficaram sem sustento, né? Havia muito pobre em Jerusalém. E você vai observar, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, capítulo 8, ele está fazendo uma coleta para os pobres que havia em Jerusalém. Então a igreja era muito necessitada naquela época. E esse modelo aqui foi adotado exatamente para suprir a necessidade das pessoas, né? Então vemos ali que o amor realmente, né, era algo assim que estava sendo vivenciado na prática. Atos 2, né, o versículo 41 a 47. Vamos ver mais um registro aqui
dos primeiros cristãos. De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e Partindo do pão. do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazendo repartia com todos, segundo cada tinha necessidade. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo do pão em casa, comia com alegria. Fecha a porta aí. Sem beleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de Salvar. Então observe aqui, né, que a igreja ali, os irmãos estavam unânimes, né? Unânime significa estarem como um acordo, né? Perseveravam ali na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, nas orações, né? Então quando há esta união, ali Deus começa então a operar na vida da igreja. Todos os dias, diz o versículo 47, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Atos 9, versículo 31. É eu, né? Isso. É 31 mil, né? Isso. Tá. Daniel, por favor, Daniel. Assim, pois, a igreja em todos da Judeia e Galiléia e Samaria tinha paz e era edificados e se multiplicava andando no templo do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então assim as igrejas em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, né, tinham paz. Eram fortalecidas, edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicando, andando no temor do Senhor, né, ou na consolação do Senhor, né? Isso. Então observe aí, irmãos, que nenhuma recomendação aqui há para que os irmãos vivam em amor. Você vai observar eles andando em amor. Sim. Não é verdade? Só que quando Paulo escreve as cartas, mais adiante, já vai exortar os irmãos a andar em amor, a não esquecer daquilo que foi ensinado lá no começo, porque aos poucos as pessoas foram perdendo essa prática tão comum, né, que era o amor entre eles. Atos 16, versículo 5. Descarregou daí. Eu vou ler aqui, tá? Atos 16, versículo 5, né? Diz assim: de modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia crescia em número. Olha só, né? Então aqui Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária, e o relato do nosso irmão Lucas é que as igrejas, elas estavam se fortalecendo, estavam crescendo cada dia mais. Então, ao observarmos esses números crescentes, a pergunta aqui é, na sua opinião, qual era a causa de tudo isso? O que levava as igrejas a crescerem naquela época? O amor, né? A união que havia entre eles, né? Então isso é importante, né? A gente vê a união. Por isso que lá no Salmo 133 diz que eu com bom, né? E quão suave é que os irmãos vivam em união. Então ali o Senhor lhe ordena a bênção. Para que nós venhamos ser uma igreja próspera, precisamos viver em união, né? E eu volto a repetir novamente,
União não é somente estar juntos, é estar em unidade, né? Tendo o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Através da comunhão e unidade do Espírito, a Igreja, Corpo de Cristo, pôde alcançar experiências únicas, vivendo em unidade e em comunhão. O amor se manifestará de muitas maneiras, despertando sentimentos indispensáveis para a realização da obra de Deus, que tomará lugar nos corações, assim cairão na graça das pessoas que ainda não conhecem a nossa fé. Então isso aqui é importante, né, para que a gente possa crescer cada dia mais. Quando o amor ele começar a surgir em nosso coração, vai despertar sentimento de ajuda, sentimento de fazer a obra de Deus, né? Todos vão querer trabalhar em conjunto para que a obra de Deus ela possa crescer no nome do Senhor Jesus. Quero mandar saudação aqui para a irmã Aline Monteiro, né, lá do Pará. Vai ser convosco, Diácono Mauro. Feliz sábado para todos, né? Que Deus abençoe a minha irmã em nome do Senhor Jesus. A irmã Aline, que está nos acompanhando também. Então vamos aqui à quarta e última questão da nossa lição, para nós finalizarmos. Os homens têm buscado organizar a igreja. Como as Escrituras orientam que deva ser a nossa organização como igreja? Então, a irmã Valéria pode ler para nós 1 Coríntios, do capítulo 12, do versículo 12 a 27. Aí eu volto ali com a irmã Ana de novo, 1 Coríntios 13, versículos de 8 a 10. O irmão Naldo vai ler para nós 1 Pedro 3, versículo 8 a 11. E a irmã Flávia vai ler Efésios 4, do 11 a 16. Dá para ler? Quer que eu leia? Não dá? Então eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler essa última referência aqui, né? Então vamos ver aqui, né? A quarta questão diz assim: os homens têm buscado organizar a igreja. Como as Escrituras orientam que deva ser a nossa organização como igreja? Vamos lá então. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 a 27, é isso mesmo? É isso, né? Para falar sobre a unidade, um só corpo e muitos membros, tá? Vamos deixar claro isso aqui para os irmãos, sobre essa questão da igreja como corpo e nós como membros deste corpo, amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados no Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos somos feridos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas um. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou membros no corpo, cada um deles como Cristo. E se fosse um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de Deus. Antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos horrorosos do corpo, a esses damos muito mais. E aos que em nós não menos horrorosos damos muito mais ainda. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. É até 24, né? Amém, né?
Então aqui, todo esse capítulo aqui, esses versículos, eles vão falar sobre o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Nós somos o quê? Nós somos um membro, né? Um membro pode ser considerado corpo se ele estiver separado? Não, ele é parte do corpo, né? E outro detalhe importante é que se um dos membros for tirado do corpo, o corpo pode até sobreviver sem ele, né? Mas ele não sobrevive longe do corpo. Então aqui está o entendimento. 1 Coríntios 13, versículo 8 a 10. O amor não acaba jamais, mas as profecias cairão em desuso. As línguas cessarão e o conhecimento atual ficará fora de mim. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte ficará fora de mim. Amém. Amém, né? 1 Pedro 3, versículo 8 a 11. E finalmente, sejam todos um mesmo sentimento, compassivo, amando uns dos irmãos, sejam rebelmente misericordioso e infável, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcancei a bênção. Porque quem é que ama a vida e vê aos dias bons, refere a sua língua do mal, e os lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, né? Interessante o texto aqui, né? Quero reler também para os irmãos, para que os irmãos que estão nos acompanhar possam ouvir. Diz assim, né? 1 Pedro 13, versículo 8 a 11. Finalmente, sejam todos de um mesmo sentimento. E aqui é que está a coinonia. Sentimento, né? Aquela palavra coinonia, né? Sejam todos de um mesmo sentimentos, compassivos, cheios de amor fraternal. Esse amor fraternal, irmão, ele é um amor, é tipo amor familiar, né? Existem 4 palavras gregas para definir o amor. Existe o amor filha, que é o amor fraternal, aquele amor que há entre parentes, né? Aquele amor de amizade, né? Existe o amor ágape, que é o amor de Deus, aquele amor que nós devemos sentir também. Já é um amor que ele se diferencia, porque o amor ágape, ele não busca seus próprios interesses, ele faz sem esperar em troca, tipo o amor de Deus, né? Está escrito lá que Deus amou o mundo de tal maneira, só que Deus tem pouco retorno disso aí. As pessoas não fizeram como merecer o amor dele, esse é o amor ágape, né? Que é o segundo tipo de amor. Nós temos também o amor eros, que é aquele amor carnal, aquele amor que o homem sente por uma mulher, né? E vice-versa, que é o amor eros. E nós temos o storge, que é o amor à amizade. Na igreja, geralmente, é um amor composto, filostorgo, que vem ser o amor filial misturado com o fraternal, né? É esse amor que Pedro está falando aqui, ó. O amor fraternal, cheio de amor fraternal. É aquele amor familiar misturado com amizade. Eu, por exemplo, né? Meus irmãos na fé, muitos de vocês têm mais estima do que meus irmãos de sangue, porque tem amor fraternal por eles, né? Mas pelos irmãos já tem um amor composto, já é uma mistura de estorge com filha, com ágape, amor filostorgo, né? Aquele amor composto. Então a gente faz
já é um amor muito mais forte do que o amor familiar. Então, cheio de amor fraternal, misericordiosos. O que significa misericordiosos? Ser misericordioso é você ter dó daqueles que são mais fracos, né? No nosso meio tem pessoas que precisam do nosso carinho, do nosso afago, pessoas que agem não de conformidade com o que a gente pensa. E se nós tivermos misericórdia, a palavra misericórdia significa ter dor no coração. É você olhar para uma pessoa e sentir compaixão dela. Diz a Bíblia que quando Jesus andava pela cidade, ele via as pessoas e sentia delas compaixão, né? Misericórdia. Humildes, não pagando mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receberes a bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refresque a língua do mal e os seus olhos não falem engano. E seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Né? Tem que buscar a paz e procurar seguir a paz. Então vamos finalizar aqui com Efésios capítulo 4, versículo 11 e 16. E nós vamos concluir, né, este tema com os irmãos, lendo esse texto e depois, posteriormente, o comentário da nossa lição. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo de número 16. Efésios 4, versículo 11 a 16, diz assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para apóstolos e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrinas, engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio momento para a edificação de si mesmo em amor. Tá? Então, qual é o objetivo do ministério na igreja? Não é promover divisão. Por que Deus colocou pastores, colocou mestres, colocou sábios na igreja? Para que nós possamos chegar, né, à perfeita unidade, né, de Cristo Jesus. Então, vou ler o comentário aqui para nós finalizarmos. As Escrituras se referem à igreja como um organismo vivo, composto por todos os membros e comparado a um corpo no qual Cristo é a cabeça. A comunhão entre os verdadeiros cristãos assegura e reconhece Cristo como cabeça desse corpo. A arrogância de alguns líderes israelitas e a falta de comunhão impediram a unidade de Israel e os privaram de conhecer Jesus como tal, né? Vale a pena ressaltar que quando aqui a gente fala sobre a liderança de Israel, que não cooperou para a unidade da nação, vale também pontuar que em nossos dias existem muitas pessoas que não estão cooperando para a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Quantas divisões que ainda surgem por conta de líderes que colocam seus próprios pensamentos e não consideram o princípio, né, básico, o vínculo da perfeição que é o amor que emana de Deus. Então vamos lá aqui. Essa foi a causa da grande maioria a negar o Messias. O apóstolo Paulo faz um pedido insistente: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, né? Então, isso é importante nós analisarmos.
Infelizmente, a falta de unidade e comunhão tem permitido que muitos, movidos pelo orgulho, soberba, individualismo, entre outros sentimentos negativos, se afastem da comunhão. O conselho de Paulo é claro: não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, né? Então, irmão, diante de toda decisão que se deva tomar diante da igreja, procure tomar decisão baseada no amor, tá? Não baseada somente em raciocínio lógico. Muitas das vezes nós agimos somente pelo lado racional, não levamos a questão sentimental. Quantas pessoas que estão sendo crucificadas, né, por decisões que não levam em conta o amor. O amor, ele é perdoador. Sabia que quem perdoa, ele cobre uma multidão de pecado. O estudo das Escrituras deve desenvolver em nós o conhecimento e produzir comunhão e unidade. Muitas vezes nos orgulhamos do conhecimento que temos, mas é importante lembrar que os dons, incluindo a ciência e o conhecimento, não durarão eternamente, ao passo que o amor, sim, né? 1 Coríntios, que nós lemos, capítulo 13, e o versículo 13, Paulo vai dizer que tudo ele vai se findar, né? Diz assim: agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor, tá? Então o amor, ele não pode faltar em nossas decisões. Antes de fazermos qualquer julgamento de alguém, antes de excluirmos qualquer pessoa do nosso relacionamento, vamos considerar o amor, levar em consideração o amor. Será que o amor que nós temos é tão pequeno ao ponto de não perdoarmos as pessoas que precisam, né, do nosso amor, da nossa misericórdia? Então, que Deus possa nos conceder a sua graça e misericórdia. Vou fazer uma oração com os irmãos, depois a gente vai ouvir as crianças, né? Então vamos ficar de pé para nos orarmos. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco, né? A irmã Angélica Vanieri também está nos assistindo ali, 40 horas, que Deus abençoe. Amém, irmãos? Louvado seja Deus para sempre. Paz seja convosco. Amém. Saudação do nosso irmão Vânia, a família, a sua família que está nos acompanhar, que Deus abençoe. Vamos orar, né? Agradecendo por este momento tão especial. E queremos também apresentar aqueles irmãos que não puderam vir, que estão enfermos, que Deus já apresentamos na primeira oração, mas vamos apresentar novamente. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos foi ministrada nesta manhã, Senhor, pelo ensinamento da Tua palavra, Senhor. Nos ensina a vivermos em amor e comunhão uns para com os outros, Senhor. Que venhamos, Deus amado, sempre levar em consideração o amor, meu Pai, antes de tomarmos qualquer decisão, Senhor. Como diz a Tua palavra, o amor é o vínculo da perfeição. Nos ensina a andarmos em amor, em comunhão, sermos cheios de amor fraternal, de misericórdia, de compassivos, Senhor, perdoando-nos uns aos outros, Senhor, para que possamos sempre viver unidade e harmonia contigo. Assim te peço, Pai, quebra toda barreira, Senhor, quebra todo orgulho que possa haver em cada um de nós, que possamos, Deus querido, nos despir, Senhor, do orgulho e de todo pensamento, Pai, próprio, para que possamos acolher aqueles que precisam, Pai, estar no seio da Tua igreja. Assim te pedimos o Teu perdão, meu Pai, e o Teu amor nesta manhã sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir as crianças agora, né, que vão recitar aquilo que aprenderam, em nome do Senhor.